Estamos ao vivo, porém gravados. Dessa vez, esse quadro aqui está sendo gravado justamente por causa desse feriadinho aí de carnaval, que muito provavelmente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, já vai ter passado, vocês já vão estar com a energia aí a toda, né? Depois desse períodozinho de descanso e tal. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo feriado, inclusive. Mas, de qualquer maneira, caso você ainda não saiba, esse aqui é um quadro de Analisando Sites que acontece aqui no canal toda sexta-feira e normalmente esse vídeo aqui ele sai ao vivo. Esse vídeo não, né? Na verdade, esse quadro aqui ele sai ao vivo pra galera na sexta-feira às 14 horas. É um quadro muito legal, onde a gente analisa aqui o site, na maioria das vezes aqui eu, né? Eu falo a gente porque tem toda uma equipe por trás também me ajudando a bolar esse conteúdo. Mas, de qualquer maneira, é um quadro onde a gente analisa vários tipos de projetos, seja, por exemplo, de sites de grandes empresas, de alunos, de inscritos no canal, de inscritos do nosso perfil lá do Instagram. Enfim, tem uma boa gama aí de análises já, tá? Esse aqui é a 11ª edição desse quadro, então já tem um bom background aí para vocês darem uma maratonada também nesses próximos dias. E, dessa vez, eu escolhi de fazer uma análise de portfólio. Mas por que dessa vez a gente vai fazer essa análise de sites de portfólio? Justamente porque eu segui a seguinte linha de pensamento, né? O pessoal vai estar aí, né, aproveitando o carnaval e tal, voltou do carnaval, e aí vai querer na toda realmente colocar a mão na massa, realmente fazer ali os primeiros passos, né? Ou então dar uma continuidade total nos planos e resoluções do ano novo e realmente fazer acontecer esse sonho de viver de criação de sites, ou realmente conquistar completamente essa habilidade de criação de sites até o final desse ano. E é claro que para qualquer pessoa que quer viver disso, que quer realmente ali se tornar um verdadeiro profissional de criação de sites, o primeiro passo de todos deve ser da pessoa justamente focar em ter o próprio site. Afinal, se você quer ser ali um profissional, né, um criador de sites, um web designer, um desenvolvedor, e você vai oferecer esse serviço para outras pessoas, como é que você vai oferecer criação de sites sem sequer ter o seu próprio site, sabe? A pessoa não passa muita autoridade quando isso não acontece. Então, assim, se você já quer realmente ali entrar com o pé direito nessa área, crie o seu próprio site, independente de não ser ali provavelmente a coisa mais perfeita do mundo na primeira vez que você cria, dê esse primeiro passo, porque realmente é fundamental, gente. Nem que esse seja o seu primeiro projeto, que o seu primeiro site seja realmente ali o seu site de agência ou então de profissional autônomo para criar os sites das pessoas. Com certeza isso já vai ser um conhecimento muito bom para você e um primeiro passo já no caminho certo, já tendo a sua casinha lá na internet, o seu espaço na internet para conseguir realmente dominar essa área aí com o tempo. Beleza? Então eu trouxe um portfólio aqui de um dos nossos alunos aqui da Escola de Sites, que postou lá na nossa comunidade, tal, para a galera dar uma olhadinha, dar um feedback. E aí eu peguei esse projeto aqui com todo carinho para a gente conseguir analisar vários pontos dele, positivos e também pontos ali a melhorar, né? Nada contra o projeto dessa pessoa assim em específico. Todos os sites que eu analiso aqui, eu sempre bato nessa tecla, tá, gente? A função desse quadro não é a gente encontrar ali, por exemplo, defeitos nos trabalhos dos outros e tudo mais. A questão é realmente a gente dar uma analisada, ver o que é feito na prática e todo mundo usar desse tipo de coisa, né, que a gente analisa aqui, que a gente prepara direitinho para vocês, para todo mundo realmente crescer juntos. Se tem algum errinho, alguma coisa assim, para que todo mundo comece a prestar um pouco mais de atenção nesse tipo de coisa e realmente todo mundo evoluir nesse universo aí de criação de sites, né, e dentro dessa habilidade também. E não só questão de erros ali que a gente pode melhorar também não, mas sim das coisas positivas também, pegar insights legais de sites que são mostrados aqui, ter ideias legais através das coisas que são mostradas, enfim, tem muita coisa bacana que a gente também pode olhar e falar, olha, eu não tinha pensado, talvez eu consiga usar isso no próprio projeto meu, então num site que eu estiver fazendo. E, né, pegar essas coisas boas também, ok? Então, bora todo mundo aqui analisar de uma forma bem construtiva, de uma forma bem amigável e todo mundo crescer junto. Essa é a nossa cesta do Pitaco, mas é o Pitaco do bem, onde todo mundo realmente aqui foca nas coisas boas também, né, para conseguir crescer e melhorar cada vez mais aí nesse universo de web design.
ok? Combinado? Inclusive, essa análise aqui, pelo menos eu tenho a intenção de que ela seja ali bem mais rapidinha, mais tranquila para você conseguir acompanhar, realmente só focar aqui nos pontos mais essenciais para ela ser um pouco mais objetiva. No entanto, apesar de que eu já falei isso outras vezes, mas eu acabei me empolgando durante a aula aqui, né, falando sobre um monte de coisa de princípios de design, não sei o que, não sei o que. Eu acabo me empolgando quando eu falo desses assuntos. Mas a intenção é que ela seja um pouco mais objetiva e que a gente foque realmente nos principais pontos de melhoria e também nos destaques nessa página, tá? Que a gente pode aplicar sempre nos nossos projetos. E aí também para poder deixar um pouquinho vocês aí mais tranquilos para acompanhar esse conteúdo até o final, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês o site que eu vou compartilhar. E beleza, esse é o site que eu vou estar analisando aqui hoje, é o site de portfólio de um aluno, inclusive o nome desse aluno é Léo, não vou deixar de dar o crédito aqui para ele. Meus parabéns, Léo, pelo seu projeto aqui, pelo seu site que você construiu. E se eu não me engano, acho que é um aluno recente, inclusive, da nossa comunidade, então assim, ele já postou lá para a gente conseguir dar, né, feedbacks construtivos, é uma pessoa que está realmente a fim de crescer, de evoluir, já entrou nessa área aqui com tudo, já fazendo um portfólio bem legal e, ao mesmo tempo, ali buscando a opinião, os feedbacks da galera para realmente crescer junto com todo mundo, né, gente? A gente nunca perde de realmente buscar ali esses feedbacks e estar crescendo com base naquilo que a gente vai vendo que se encaixa realmente no que a gente está querendo, ok? Então, meus parabéns, Léo. Ficou, no fim das contas, assim, apesar das críticas construtivas que eu vou colocar aqui, né, a análise construtiva que eu vou fazer aqui, de qualquer maneira, ficou um portfólio muito legal. Eu já te dou todo o parabéns pelo esforço, por ter realmente feito isso aqui acontecer, ter dado esse primeiro passo, que inclusive isso aqui, só essa parte aqui, é uma parte que as pessoas normalmente têm bastante dificuldade de realmente fazer. Tem muita gente ali que cria vários sites, consegue até vários clientes, vários projetos reais. No entanto, fica sempre ruminando aquela ideia de fazer o portfólio perfeito. Eu passei por isso, eu falo com propriedade porque eu fiz isso por muito tempo, gente. Eu já tive clientes antes mesmo de ter o meu primeiro site, e assim, na maioria das vezes, né, por indicação, por exemplo, familiar, um amigo, alguma coisa assim que estava precisando. No entanto, né, eu tive essas experiências antes de ter o meu primeiro site e eu ficava sempre naquela, cara, para eu fazer o meu portfólio, já que eu crio isso, né, já que eu vendo isso, precisa ser um negócio perfeito, precisa ter isso, aquilo, eu preciso planejar e não sei o que, nananã, nananã. Ficava naquela, né, querendo fazer um negócio mirabolante, mas no fim das contas não colocava nada na prática, sabe? Não fazia o negócio acontecer. Então, assim, uma coisa que assim que eu entrei no curso mesmo da Escola de Sites, eu vi a galera sempre falando era antes feito do que perfeito. E eu tentei trazer o máximo isso pra minha vida, porque eu fiquei pensando, cara, se eu ficar nessa de tipo, eu preciso do portfólio perfeito antes de realmente fazer o meu site, eu não vou fazer nunca, porque eu sempre vou ter alguma coisa a mais pra melhorar, pra aplicar e tal. E aí ele nunca vai ficar pronto no fim das contas. Eu peguei e fiz. E, cara, depois disso deu uma melhorada sinistra, assim, sabe? No que realmente aquilo poderia trazer de resultado pra mim. Então, só da pessoa fazer esse primeiro passo aqui, cara, meus parabéns, de verdade, esse é um primeiro passo fundamental e mesmo antes de você buscar ter um monte de portfólio, você precisa focar no seu site, porque essa é a sua casa na internet e não tem como você ficar por aí oferecendo à torta e à direita serviço de criação de sites se você não tem o seu próprio site, não passa autoridade nenhuma. Então, foca nisso porque realmente é jogo, gente, é indispensável, ok? Então, massa, ó. Outros detalhes também, né, além do esforço, assim, no geral, é que eu achei que o Léo fez um ótimo uso da paleta de cores. Ó, vou até dar uma printada geral no site aqui para vocês poderem ver. Essa aqui é a extensão Go Full Page. Então, quem quer... Aqui, essa aqui. Se você quer ter, né, esses prints gerais do site aí, ela é ótima para poder fazer isso para você. Depois é só salvar a imagenzinha ou então o PDF aqui. Mas, enfim, esse aqui é o overview geral do site dele. Você pode ver, ó, que ele fez uma ótima distribuição de cores, de quebras de seções também. A gente tem, por exemplo, uma seção de uma cor, depois outra seção que quebra para outra, sempre trazendo a harmonia ali entre, por exemplo, essa paleta branca, né, o branca e o cinza bem clarinho aqui, e as cores de destaque, que são esse azul escuro e laranja, que combinam muito bem também, é uma paleta bem bonita e legal de trabalhar. Então, assim, acho que esse uso de cores ficou maravilhoso ao longo do site. Essa é uma paleta bonita e você conseguiu usar ela de uma forma legal também. Você conseguiu fazer uma ótima consistência dos elementos que você foi utilizando ao longo da página.
Como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem esse background aqui, né, com a imagenzinha por trás. Eu achei que ela talvez ficou só com um pouquinho, assim, um pouco otimizada demais, porque eu consigo ver uns detalhezinhos aqui de pixelizado, né, aqui, por exemplo, em volta das pessoas, no cabelo da pessoa aqui também. Tem uns aspectozinhos de pixelizado ali, mas só realmente perceptível para uns olhares, assim, um pouco mais treinados, mais atentos a esse tipo de coisa, porque não ficou nada muito drástico também, não, tá? É sempre interessante a gente dar uma pesada sobre o quanto a gente quer otimizar as imagens e o quanto a gente quer demonstrar qualidade nas imagens também, tá? Sempre encontrar um bom equilíbrio entre as duas coisas. É importante otimizar, mas você não pode deixar que essa otimização ferre ali as imagens do seu site, os elementos que você está usando, tá? Tem que ter um equilíbrio. Tá, mas voltando, né? Eu estava falando da consistência. Tem aqui essa imagenzinha de fundo, a gente tem essa quebra de seção. Na outra aqui, quando você trouxe cor de novo, eu vi que você trouxe também o elemento do BG aqui com as pessoas em volta, né? Trazendo esse ar de agência. Aí, novamente, uma quebra de seção com esse branco aqui, né? E depois, mais uma vez, quando você trouxe cor, você colocou uma texturinha também aqui em volta. Então, assim, acho que foi um cuidado bem legal que você teve ao longo da sua página. Esses divisores aqui, eu vi que você foi bem consistente, colocando isso nos seus títulos. Não foi um negócio que você usou uma vez e depois só simplesmente esqueceu e não usou mais ao longo da página toda, né? E isso é um erro muito comum em títulos, tipo, a pessoa decide fazer alguma coisa ali, experimentar, tipo, e se eu fazer um título desse jeito? Aí coloca numa seção, depois, se não gostar, alguma coisa assim, simplesmente esquece e não faz isso no restante da página. Então, é legal ter essa consistência no design, tá, gente? O que você aplica no início, você tem que levar até o final. E se você resolve trazer alguma coisa lá no final, você tem que reforçar ali, trazer isso de volta até o início da página de novo, ok? E também aqui, ó, por exemplo, até nos íconezinhos, eu vi que você trouxe a mesma ideia de elemento visual, com essas linhazinhas mais finas aqui, o mesmo estilo de ícone, o que traz uma harmonia também bem bacana, e é também uma das partes da consistência do design, né? Você trazer, por exemplo, ó, elementos que causam algum impacto visual, como ícones, imagens, botões, de uma forma consistente para que, assim que a pessoa veja aquele elemento, ela não precisa pensar que aquilo realmente executa uma determinada ação ou então significa alguma coisa dentro da usabilidade. Você trouxe isso muito bem. Então, beleza, trouxe aqui alguns aspectos positivos, tá? Provavelmente ao longo da análise aqui eu também vou trazer mais desses tipos enquanto eu for falando. E a ideia aqui é dar uma analisadinha rápida em cada sessão para a gente trazer alguns dos pontos positivos, sendo que, na verdade, a grande maioria que eu até já falei agora, mas eu vou dando uma reforçada um pouquinho ao longo desse processo. E, é claro, os pontos construtivos, né? Aquilo que poderia dar uma melhoradinha ou então uma reforçada, caso você ache que realmente se encaixa aqui na realidade que você quer passar para as pessoas, ok? Então, ó, o primeiro ponto já, logo no menu, né? Eu vi que você trouxe um menu transparente aqui no seu banner inicial, na primeira dobra do site, o que é bacana. Isso aqui é uma coisa que as pessoas gostam bastante, né, de usar, principalmente no início, e dá um efeito realmente bem elegante, assim, dentro do site. Eu vi que você também trouxe um bom destaque, você colocou essa sobreposição aqui para conseguir as pessoas darem uma boa visualizada no menu. Eu acredito que, inclusive, se você deixar essa película de azul um pouquinho até mais escura, você consiga trazer até mais contraste na legibilidade dessa parte aqui do menu, o que pode facilitar ainda mais a leitura. No entanto, é opcional, acredito que do jeito que está aqui já está até tranquilo, assim, para a grande maioria das pessoas conseguirem ler. No entanto, o primeiro ponto de atenção que eu dou é para o tamanho dos botões. É legal que você trouxe, por exemplo, a cor vibrante da sua paleta para os botões. Isso é muito bom, porque já dá um destaque maior, né? Se o botão, por exemplo, aqui tivesse azul escuro, não teria muito contraste de cor e ele não traria esse impacto visual. E aí você trouxe logo o quê? Esse laranja, que é a cor mais vibrante ali da sua paleta, para trazer, né, esse foco aí, esse holofote para o seu botão. No entanto, eu achei que esse botãozinho aqui do menu, ele ficou um pouco franzino demais, sabe? O bichinho tá muito magrinho, acho que dá para levar um franguinho frito lá para ele, dar uma engordadinha nele aqui, ó. Colocar, por exemplo, um espaçamento maior, principalmente aqui na vertical, né, na parte de cima e de baixo, deixar ele um pouco mais gordinho, porque aqui tá parecendo muito que é só um background, assim, em volta de um título.
E o botão, acho que a gente pode dar uma carregadinha ali mesmo. Não precisa fazer aqueles botõezões gigantescos. No entanto, acredito que, por exemplo, num tamanho assim já estaria um pouquinho melhor. No entanto, até esse aqui eu deixaria também ele um pouco mais gordinho, tá? Cerca de pelo menos ali, por exemplo, 17 pixels a 20 e poucos pixels em cima e embaixo, acho que já poderia ficar bacana. Na média ali de, por exemplo, 17 a 20 pixels já poderia ficar bacana, para cima e para baixo, tá? Só uma diquinha caso você queira testar por aí. E também, um outro detalhe é a quebra das frases, gente. É muito comum de isso aqui acontecer, ó. Você formula uma frase e aí você coloca, tal, a frase tá do jeito que você quer. No entanto, dependendo do dispositivo, ela não faz uma quebra muito legal. Às vezes quebra, por exemplo, tem uma frase completa ali e aí quebra só na última palavra. O que foi quase o que aconteceu aqui nesse título, ó. A gente tem um título bem grande aqui e aí só esse piquititico aqui embaixo. Seria mais legal se isso aqui desse uma quebra mais equivalente entre essa frase, sabe? Você não precisa, por exemplo, forçar colocando um BR ou alguma coisa assim, uma tag BR, para quem já sabe o que é ali dentro da HTML, né? Para você conseguir quebrar de uma parte para outra. Você não precisa disso hoje em dia no Elementor. Você pode, caso você esteja, por exemplo, utilizando container aí, você pode selecionar o elemento em questão e colocar ali a porcentagem que ele ocupa dentro do seu container principal, dentro da sua seção. E aí, se, por exemplo, ó, você define que ele ocupa 60%, ele vai dar uma encaixadinha ali naquele negócio e vai deixar realmente a quebra exatamente do jeito que você quiser. Então, se, por exemplo, ó, você colocar aqui, dê à sua empresa uma e embaixo, presença digital de sucesso, provavelmente já vai ficar um título mais equivalente, tanto na primeira linha como na segunda linha. E aí, né, já vai ficar com um aspecto um pouco mais harmônico aqui nessa primeira dobra, tá? Principalmente porque você está usando um texto centralizado. Então, isso fica bem mais óbvio, assim, de esse desnível que dá, né, entre as linhas. E aqui, acho que você trouxe aqui um bom texto para essa primeira dobra também. Dê à sua empresa uma presença digital de sucesso, tenha um site bonito, otimizado e seguro em pouco tempo. Acho que já tá legal porque você tá focando ali naquilo que você pode fazer para ajudar para as pessoas. Mas o quanto mais você realmente conseguir atingir, né, a solução que a pessoa está oferecendo, que ela está buscando através do seu site, é ainda melhor, tá? Acho que aqui tá no nível legal, mas caso você, por exemplo, pense em alguma alternativa que toque ainda mais na necessidade das pessoas, com certeza isso pode aumentar na sua conversão, tá? E aqui, gente, mais uma vez, eu vou fazer uma análise geral, e aí vai ter hora que eu vou falar de design, vai ter hora que talvez eu fale até alguma abobrinha aqui com vocês, tipo, sei lá, sobre café, e vai ter hora que eu vou falar também sobre conteúdo, tá? Porque o conteúdo faz muito parte do site também. Então, sempre que tiver alguma diquinha nesse sentido, que afete na usabilidade das pessoas e na conversão também no seu site, eu vou falar aqui, beleza? Pra gente conversar. Inclusive, já deixo aqui também a deixa, né? Já deixo a deixa. De que, se você não concordar, por exemplo, com alguma coisa que eu estiver falando aqui, ou então quiser complementar algum assunto, cara, deixa isso nos comentários, que eu adoro, gente. Eu tô sempre vendo os comentários que vocês colocam. Eu adoro bater um papo com vocês. Então, assim, principalmente porque esse vídeo aqui vai estar gravado, né? Eu vou fazer ao máximo para poder estar realmente ao vivo com vocês, pelo menos no chat, quando esse vídeo aqui for ao ar. Mas, de qualquer maneira, deixa aí nos comentários que, mesmo que eu não esteja respondendo aqui ao vivo com vocês, como normalmente acontece, né, nessas análises de sexta, deixa nos comentários que eu vou dar uma olhadinha para realmente bater um papo com vocês sobre isso, beleza? Adoro as mensagens que vocês deixam. Mas ok, voltando aqui, sobre o que eu tava falando mesmo? Sobre a copy, né? Tá, beleza. Então, assim, principalmente no nosso portfólio, gente. Quando a gente vê um site, a gente quer ler sobre coisas que vai resolver a nossa vida. Por exemplo, por que eu quero um site? Porque isso vai trazer mais presença para o meu negócio, vai trazer mais autoridade, vai trazer tráfego para o meu site, né? Vai trazer pessoas para ver os meus serviços. Eu vou conseguir disponibilizar isso nas minhas redes sociais. Enfim, uma série de objetivos, né? Então, sempre foca naquilo que você vai trazer de solução para a pessoa e não naquilo em si que você oferece. Porque a pessoa não quer um site só porque ela precisa de um site pronto. Ela quer um site para chegar nesses objetivos. E é nesse foco que você precisa concentrar a sua copy, né? A sua estrutura de textos. É na solução que o seu site vai oferecer e não o site em si. Quando você pegar essa chave mesmo no seu conteúdo, você vai ver a diferença de conversão que esse tipo de coisa faz, tá? Porque as pessoas, elas querem se ver naquela solução.
Elas não querem a ferramenta, elas querem a solução que aquilo oferece. Se você compra um aspirador de pó, você não compra um aspirador só porque você ama aspiradores de pó. Você compra porque você quer uma forma fácil de tirar pó da sua casa. Então, esse é o foco, ok? Eu não sei se essa parte do aspirador fez muito sentido, na minha cabeça fez, mas enfim, comenta aí embaixo se pra você faz sentido ou não, ou, né, dê aí a sua perspectiva desse tipo de assunto. Mas beleza, gente, voltando aqui, né? Tá, e aí ele colocou esse tipo de cópia aqui e depois já trouxe aqui pro o que nós fazemos. Aí ele colocou sites institucionais, lojas virtuais, landing pages e uma pequena descriçãozinha de cada um. Eu achei legal essa quantidade de conteúdos que você colocou. Tem gente que, tipo, coloca aqui site institucional e uma lapa de texto que ela pegou lá do Google, uma redação do Enem, e ninguém para ler essas coisas, tá, gente? Dificilmente a pessoa vai realmente parar para prestar atenção nesse tipo de coisa. Acho que nessa linha aqui Nossa, buguei. Nesse tamanho aqui de 3 linhas, já é uma forma bem bacana de você colocar esse descritivo. Acredito que o que eu senti um pouquinho de falta foi, por exemplo, você falar um pouquinho da sua agência em si. Pode ser que você, por exemplo, colocar isso mais embaixo no seu site. Não tem problema também, tá? Mas, assim, não focar tanto só no serviço em si, mas naquilo que você é também como pessoa, então é como agência, né? No caso aqui, como você está se posicionando, o que você oferece para as pessoas como solução, se você gosta disso ou não, se você... Enfim, né? Trazer ali esse background para as pessoas sobre o que é que significa esse negócio e o que você está disposto a proporcionar para elas. Acho que isso traz, assim, uma familiaridade, uma proximidade a mais com o seu público do que simplesmente, pegou aqui um banner, depois, pá, é isso aqui que eu ofereço, você quer? Então pede aí o que tiver no cardápio. Basicamente isso, sabe? Trazer um pouquinho, assim, esse background, esse storytelling, assim, essa história, né, do seu negócio, para as pessoas se sentirem um pouco mais próximas de você como autônomo ou você como agência. Mas beleza, no quesito de design, eu acredito que os cardzinhos ficaram legais. Eu gostei aqui da forma como, por exemplo, você colocou um arredondamento, combinando também com os botões, sempre com esse aspecto mais arredondado, né? Trazendo essa harmonia. Ao mesmo tempo também, como eu falei, esses ícones ficaram bem bacanas. Acho que eles trouxeram um contraste, assim, bem bacaninha para esses cards aqui. E ao mesmo tempo eu curti muito que você colocou o mesmo estilo de design. Tem gente que, por exemplo, coloca um ícone completamente sólido em um campo e aí bem do lado dele já coloca um tipo todo só com as linhazinhas, igual, por exemplo, esse aqui. E dá uma destoada muito grande, assim, sabe, no design. Não fica legal, mesmo que a pessoa não perceba o porquê que aquilo não tá legal. Então, trazer esse mesmo estilo de ícone é uma diferenciada bem bacana. E, ao mesmo tempo, ícones personalizados. Não são aqueles que vêm, por exemplo, ali, já nativos do Elementor, né? Você pegou, realmente, ou essas imagens, ou um SVG, e trouxe aqui de uma forma personalizada. Uma crítica construtiva que eu dou nessa parte aqui é, primeiro, cuidado com os espaçamentos. Acredito que, no geral, na sua página você trouxe uma boa harmonia de espaçamentos. Já vi casos, assim, muito piores de realmente os espaços que são muito distantes de uma seção para outra, de um elemento para outro. Mas nesse aqui, ó, por exemplo, esses cardzinhos, acredito que eles poderiam ficar ainda melhores se tivesse um espaçamento maior entre um e outro. Por exemplo, ali de pelo menos uns 30 pixels, talvez, dá uma testadinha aí, tá? Eu tô fazendo meio de cabeça o que eu testaria primeiro. Mas, assim, dá uma espaçada maior para ter um respiro entre um card e outro, tá? Talvez essas linhazinhas se quebrem, por exemplo, para 4, talvez não. Muito provavelmente elas vão se quebrar ali para 4, mas de qualquer maneira, um respiro entre um card e outro vai trazer essa sensação de menos poluição visual e menos texto um junto com o outro do que do jeito que tá aqui. E também cuidado com a harmonia de espaçamentos entre elementos. Por exemplo, eu tenho um espaçamento aqui entre esse título e esse card, e depois eu tenho um espaçamento bem menor entre esse mesmo card e o botão aqui embaixo. Tentar harmonizar. Acredito que se você, por exemplo, replicar esse espaçamento daqui de cima para aqui para baixo, já vai ficar mais bacana, tá? Porque esse botão ele já ficou um pouco mais próximo desse card aqui demais, já tá um pouco coladinho demais. Né, também uma coisa bem melhor aqui é, mais uma vez, dar uma engordadinha nesse botão, bota pelo menos uns 5 pixelzinhos aí a mais em cima e embaixo, que vai deixar ele mais gordinho, bonitinho, mais parrudinho, sabe? Um botão que dá gosto de clicar, sabe?
E um outro ponto também muito importante dentro do design no geral. Então, assim, gente, já aplica isso na sua cabeça, já coloca essa sementinha aí na sua cabeça, porque é muito importante. A hierarquia de informações. Aqui, a gente tem um título, um subtítulo, né? Os subtítulos dos cards e os textos. A gente tem uma hierarquia entre esses elementos. Esse título aqui, ele é o principal. Ele é o que precisa ter ali, por exemplo, um tamanho maior, um recurso visual que faça com que esse título esteja no topo dessa hierarquia. Depois a gente tem o subtítulo que está em segundo lugar nessa hierarquia. Então, ele não pode ser maior, por exemplo, do que o título principal. E depois a gente tem o texto. E assim, quando eu olho para esse título principal aqui, ele tá praticamente do mesmo tamanho, ou se não do mesmo tamanho desses subtítulos. Então, assim, dá, né, um holofote maior para esse título principal aqui. Coloca ele, por exemplo, ali o dobro do tamanho do que ele tá aqui agora, para realmente dar essa sensação de título, tá? Coloca ele maior, depois esse aqui do jeito, por exemplo, desse tamanho aqui que tá, e o texto aqui menor também. Isso não é à toa, não é só uma questão visual. O nosso olho ele está treinado para conseguir identificar hierarquias de elementos. Então, se isso aqui tiver do mesmo tamanho disso aqui, o nosso cérebro, depois que a gente lê, a gente entende que realmente esse aqui é o título, o subtítulo e tal. Mas, assim, subconscientemente, quando o nosso cérebro olha, a gente não identifica isso de cara se não tiver essa hierarquia visual, tá? Então, sempre coloca ali os elementos de maior importância com recursos visuais, como principalmente o tamanho, de acordo com a hierarquia que ele ocupa, ok? Princípio importantíssimo do design, gente. É uma das coisas que mais faz diferença dentro da usabilidade, tá? Você não quer fazer com que as pessoas tenham que pensar muito sobre o que você está colocando ali. Você quer que elas batam o olho e pensem, isso é um botão, isso é um título, esse é o texto, é para essa parte aqui que eu preciso focar, é para isso aqui que eu preciso olhar, é isso aqui que eu preciso ler, sem que ela tenha que raciocinar sobre o assunto, tá? O usuário é um bichinho que, na maioria das vezes, é apressado e é preguiçosinho também. A gente é assim, gente. Não tem como dizer que não. Então, vamos fazer com que as pessoas ali, ó, elas passem pelo nosso site sem nem ter que ficar raciocinando muito sobre o que ela tá fazendo ali, tá? Ok? Então, beleza, vamos aqui para outra sessão. Eu curti muito que você colocou essa parte aqui do processo. Você colocou o processo 1, 2, 3. Acredito que, eu já falei, né, que não precisa de muito texto e tal, mas acredito que se você desse até um pouquinho mais de uma elaborada aqui nesses processos, por exemplo, explicando um pouquinho mais só, questão de, por exemplo, uma linha a mais, às vezes poderia dar até um contexto maior sobre como é que realmente vai ser esse processo por aí. Mas acredito que já ficou um recurso visual muito legal aqui dentro. Isso é uma dúvida muito frequente das pessoas, então você ter colocado dessa forma que vem visual, eu curti bastante. Então, ponto para isso. Mas, mais uma vez, dá um franguinho para esse botão, engorda ele um pouquinho, tá bom? E também, título, ó. Esse subtítulo aqui tá maior do que esse. Isso não é uma hierarquia correta, tá? Isso aqui é um título principal, ele precisa estar maior. Esse aqui é um subtítulo, menor do que o título principal, pelo menos. E depois o texto embaixo. E outro detalhe também, cuidado com a quebra de linha, ó. Mais uma vez, essa linhazinha aqui ficou com muito menos coisas do que essas palavras aqui. Às vezes, delimitar, por exemplo, um espaçamento, ou então um pad, ou então uma porcentagem daquilo que, do texto, né, aqui, da largura que esse texto está ocupando, já é o suficiente para você equilibrar um pouquinho mais a quebra dessas linhas dentro de dispositivos de diferentes telas, né? Isso acontece principalmente no PC, né? Para desktop, que os textos eles têm mais espaço para conseguir expandir ou então quebrar na hora errada. Então, cuidado com isso, tá? Porque dá assim, um desconforto visual que a gente consegue melhorar com esse tipo de dica. E aí, beleza. Ó, só que mais uma vez, questão de conteúdo. Você veio aqui trazendo, né, os sites que você cria. Depois, o processo de desenvolvimento. É algo mais próximo das pessoas, né? Uma dúvida real que normalmente as pessoas têm. No entanto, não está tão ligado ali à solução que você vai trazer através dos seus sites. Aqui é o site em si que você cria. Aqui é o processo para o desenvolvimento desse site que você cria. Mas o que o cliente vai ganhar com isso, né? O que você vai estar fazendo de diferença no negócio dele? O que ele vai alcançar através de um site? Esse precisa ser o maior foco do seu copywriting ao longo da sua página, tá, gente? O texto da sua página precisa ser focado na solução que você oferece
e não na ferramenta em si, ok? Isso aqui não é um dispositivo eletrônico que a pessoa está comprando para poder ter ali todas as especificações técnicas e isso ser o suficiente ali para ela comprar um produto. O que nem isso é, porque na verdade quando a pessoa quer um dispositivo eletrônico, ela também quer saber daquilo que ele oferece para ela, né? Mas, de qualquer maneira, você está oferecendo a solução muito além do site que você está realmente vendendo ali para a pessoa. Então, foca seu texto nisso, tá muito técnico até agora. Mais uma vez, nessa parte aqui do portfólio, em primeiro lugar, título. Esse título está muito pequenininho, assim como os outros. Esse botão aqui, ele faz sentido de ser pequenininho, porque justamente ele serve aqui para a gente conseguir clicar e ter mais coisas, né? Ele não é, por exemplo, um botão de ação, assim como a gente já viu outros aqui antes, né? Como, por exemplo, esse aqui, que faz sentido a gente deixar ele um pouquinho mais gordinho. Esse aqui tá de boa de ser pequenininho. E aí, mais um ponto positivo, eu curto demais esse estilo, né, de mostrar os portfólios, de quando a gente coloca aqui, ó, o mousezinho, o print, ele sobe, né? Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. O Edu tem um tutorial super legal, então se você der uma pesquisadinha aí, com certeza você vai conseguir encontrar e aplicar isso no seu tipo de portfólio também. É uma coisa que deixa bem dinâmico e ao mesmo tempo você não precisa colocar aquele print extenso, grandão ali, tomando um tantão do seu site, né? Da página ali do seu site. E ele colocou isso aqui de uma forma bem dinâmica. A pessoa clicando, ela vai para o site em uma outra janela. Isso é um ponto também muito importante, tá, gente? Coisas que levam a pessoa para um outro site ou para, enfim, para um link externo, coloque também numa aba externa do seu site, justamente para que a pessoa não tenha que sair da visualização do seu site indo para um outro link externo. Por exemplo, um WhatsApp ou então um outro site, um blog, enfim, né? Coisas que são para dentro do site, coloca ali sem ir para uma nova aba mesmo. Mas links externos, coloca numa nova aba justamente para a pessoa ficar presa ali no seu site, tá? Para ela não precisar sair. E também, um outro ponto muito bacana é que, além dessa dinamicidade que ele colocou aqui, ele também deu essa opçãozinha, né, de você clicar para poder carregar mais modelos. Acredito que ele deve ter usado algum plugin de add-ons, alguma coisa assim, né, para conseguir fazer essa funcionalidade. Agora aqui para mim deu uma travadinha só porque eu estou mostrando, mas já tinha funcionado aqui todas as outras vezes. Aí, funcionou agora normal. Mas enfim, ele deve ter usado algum pluginzinho extra aí, ou até o mesmo plugin, inclusive, que ele usou para poder fazer esse scrollzinho. Se eu não me engano, acho que é aquele Power Pack, não sei, alguma coisa assim. No videozinho do Edu ele fala direito sobre isso. Mas enfim, gente, é uma coisa legal porque não precisa fazer com que uma seção tome muito espaço da sua página. Aqui, mesmo com todos os sites, ainda não tomaria tanto assim. Por exemplo, até a 6 aqui estaria tranquilo. Até esse aqui também, ó, não é uma coisa que fica muito grande, pelo menos não para desktop. No entanto, caso você tenha muitos estudos de caso ali, muitos projetos e tal, e queira fazer uma forma de, né, dar como é que fala isso? É unfold, assim, quando a pessoa realmente, né, vê mais sobre aquilo que você está mostrando, é uma ótima forma de você não carregar a sua página e dar essa opção caso ela queira. Então, fica bem bacana. Esse portfólio aqui eu achei sensacional. A minha única crítica construtiva em relação a isso é que você dê também um espaçamento maior entre um elemento e outro. Eu achei que os sites ficaram muito grudadinhos, ainda mais porque tem uma sombra aqui também pegando entre um e outro, justamente para dar essa sensação de profundidade e separação entre um site e outro. No entanto, dá uma aumentadinha nesses paddings aqui, que com certeza vai dar ali um respiro melhor e uma sensação menor assim de poluição visual. As pessoas vão conseguir separar melhor sobre o que é um site, o que é outro e ter esse respiro aí em volta de cada um, ok? Então, dá uma aumentadinha aqui. E, mais uma vez, esse título grande, acho que eu já falei isso desse portfólio, né? Mas é porque eu tô querendo muito aumentar esses títulos aqui. E agora vamos para essa parte aqui, ó. Mais uma vez, esse botão aqui, ele é muito importante. É o botão para a pessoa iniciar o orçamento dela. Então, ele precisa ser maior e mais chamativo, tá? Hierarquia não só de, por exemplo, elementos que são hierarquicamente superiores a outro, mas também daquilo que você quer dar uma importância maior. Vamos supor ali, por exemplo, você tem ali uma página de vendas. Qual que é uma das seções mais importantes, ou se não a mais importante de uma página de vendas?
a seção da oferta, onde você vai realmente colocar ali o quanto que aquele produto está valendo e tal, e é o botão para a pessoa clicar e ser direcionada para um checkout, alguma coisa assim, né? Essa seção, ela é indispensável dentro da página de vendas, porque é ela que vai gerar a conversão para você efetivamente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar uma melancia na cabeça dessa sessão, sabe? Você tem que realmente trazer todo o holofote que ela puder ter, porque ela tem o maior grau de importância do seu site. Aqui, esse é o botão que vai efetivamente fazer com que as pessoas cliquem e efetuem o formulário que você quer que elas preencham. Então, esse botão aqui, ele é indispensável. Pode botar ele maior aqui, tá um pouquinho mais chamativo, porque ele é muito importante. No entanto, eu achei muito legal essa parte aqui, ó, que você colocou. São só 3 minutos. Isso aqui já é uma quebra de objeção muito legal das pessoas também, porque qual que é a maior dificuldade das pessoas de preencherem formulários? Preguiça. Ah, não, muita coisa para preencher. No entanto, quando você coloca aqui só são 3 minutinhos, você já dá uma quebra de objeção de tipo, ah, pelo menos eu não vou levar 84 anos preenchendo esse formulário aqui para falar com essa pessoa. Então, acho que ainda tá de boa. E ao mesmo tempo também você já colocou aqui, ó, retornaremos em até 24 horas com uma proposta personalizada. Você já deu um indicativo do que é que vai acontecer depois que a pessoa preencher esse formulário. Então, assim, essa parte aqui do conteúdo dessa sessão eu achei sensacional. Talvez eu só daria uma modificadinha nesse título, tipo, faça seu site com a gente. Eu traria novamente alguma ideia relacionada à solução que você está oferecendo. Sabe, tipo, do que a pessoa vai alcançar, tipo, alcance a sua presença digital com a gente, tire a sua ideia do papel e faça o seu site com a gente, alguma coisa assim, sabe? É claro que eu dei de cabeça, assim, me veio só 2 opções meio genéricas para colocar aqui, mas, inclusive, já fica aqui uma dica extra, uma ferramenta muito legal para você ter ideia para esse tipo de coisa, é o ChatGPT. Tem vídeo aqui no canal, tá? Eu acredito que já vai ter saído até o momento que vai sair essa análise aqui. Mas tem um vídeo aqui no canal sobre isso também, sobre como você utilizar o ChatGPT dentro da sua vida de criação de sites. E uma das formas, né, viáveis muito legais de você utilizar é para ter ideias de chamadas de ofertas, títulos persuasivos dentro do seu site também. Então, coloca lá, por exemplo, me dê um título persuasivo para uma sessão de oferta dentro da minha landing page de criação de sites. E ele vai te dar algumas opções, você pode ir pedindo outras, enfim, né? Faz esse teste aí e qualquer coisa adapta todo o conteúdo do seu site também. Se você, inclusive, pedir para ele, me dê ideias de conteúdos para um site de criação, para uma landing page de criação de sites, de uma forma persuasiva, chamativa, simples de entender e tudo mais, ele vai também te dar várias opções ali de conteúdo para você adaptar e colocar no seu site. Então, se você tiver dificuldade nessa parte, já é uma ótima opção para pelo menos ter uma base para começar, ok? Então, dá uma olhadinha ali, gente. ChatGPT é vida, eu tô completamente viciada, eu pergunto tudo relacionado à minha vida por lá. Então, é perfeito, eu recomendo horrores. Mas beleza, gente, voltando aqui. Agora, um ponto de design só, tá? Isso aqui, nesse caso aqui, não tá drástico. Porém, é um ponto de atenção muito forte que eu sempre dou para as pessoas sobre o uso de sombras. Quando você está no início e ainda não tem ali muita referência de design nas costas, né, e tal, tá ali ainda nos seus primeiros passos, os seus primeiros experimentos dentro disso, muito cuidado com o uso de sombras. Aqui, por exemplo, ainda tá bacana. Parece que tá um pouquinho mais carregado, justamente porque tá um muito próximo do outro. Se eles estiverem mais espaçados, essa sombra vai ter um pouco mais de espaço de respiro e não vai conflitar, por exemplo, de um elemento para o outro. Mas já aqui, ó, para textos, dificilmente a gente precisa usar sombra para texto, tá? Eu sei que aqui você quis dar um aspecto um pouco de luz, de neon e tal, para dar um pouco mais de contraste aqui para esse texto, né? Um pouco mais de chamar atenção para ele. No entanto, às vezes o chamar atenção dessa forma aqui não fica muito legal, tá? Principalmente para fontes que não são muito grossas. Essa aqui ela é um pouquinho grossa, mas ainda assim eu acho que ela não é grossa o suficiente para ficar legal com uma sombra por trás. Então, na via das dúvidas, evite usar sombra por completo em textos, tá? Use em cards, use em elementos assim, mas para texto é muito difícil de ficar legal, tá? Na maioria das vezes é bom a gente evitar, porque dá uma carregada e tira um pouquinho ali da legibilidade.
Se você tirar essa sombrinha aqui, provavelmente ele vai dar um aspecto um pouco mais limpo, menos poluído nessa parte aqui, e ao mesmo tempo já tá com um contraste bem bacana já. Esse aqui, esse azul escuro aqui já é o suficiente pra gente conseguir ver tranquilamente esse título aqui em cima sem problema nenhum, ok? Então, cuidado com sombra em texto. Na via das dúvidas, não utilize, ok? Essa é a dica que eu dou. E aqui, na parte das perguntas frequentes, mais uma vez, título muito pequeno e também uma questão séria de falta de espaçamento. Cards, eles precisam de espaçamento em volta. Tipo aqui, ó, por exemplo, esse card aqui, ele tem um espaçamentozinho aqui em volta, né? Ó, tem um pouco aqui. Poderia ter até mais, tá? Principalmente aqui na lateral, já dou essa dica aí também. É bom ter um respiro ali, por exemplo, pelo menos na faixa ali de 20, 30 pixels, por exemplo, tá? Mais uma vez, estou fazendo aqui de cabeça, mas dá uma testada aí por conta própria. Dá um respiro em volta para poder ter ali realmente uma sensação de card, né? Ele tá dentro de um cardzinho, o texto. E aqui, nessa pergunta frequente, a gente não tem praticamente espaçamento nenhum. Em cima e embaixo aqui tá colado realmente no título e na borda aqui desse card. Então, dá um respiro porque vai dar uma sensação, inclusive, de que tem menos texto. Pode ser que o texto quebre em mais linhas, mas só de ter esse respiro em volta, vai parecer que é um texto menor do que o que ele realmente é, tá? Então, já fica essa questão de usabilidade aí também. E assim, bem opcional, mas de qualquer maneira, acho que eu colocaria ainda mais um botão aqui embaixo. Talvez um botão azul aqui, né? Já que a gente já tem um rodapé laranja aqui embaixo. Mas um botão azul aqui, por exemplo, para, mais uma vez, a pessoa clicou aqui, já é direcionada para essa outra parte aqui de novo, tá? Coloque botão de chamada no site. Eu coloco em tudo que é canto, praticamente. Porque a ideia é fazer com que, independente de onde a pessoa estiver no site, ela tenha alguma ação para conseguir executar e fazer aquilo que você quer que ela faça, ok? Facilita o máximo possível. E nesse aspecto ainda de botão de ação, a gente tem aqui esse botão de WhatsApp, que eu achei bem legal, inclusive, esse efeitinho aqui. No entanto, uma coisa bacana, às vezes, é da gente utilizar aquilo que normalmente as pessoas já utilizam. Ah, Bia, mas eu quero inovar. Tudo bem, mas de qualquer maneira, tente fazer com que as pessoas não precisem raciocinar dentro da sua inovação. No geral, assim, as pessoas já estão bem habituadas a ter esse botão de WhatsApp desse outro lado aqui. E para mobile, isso ainda faz mais sentido, porque a grande maioria das pessoas são destras, né? Então, a maioria das pessoas vão pegar aqui, ó, e vão estar usando o celular, e já vai estar com o botão aqui bem próximo do polegar delas. Essa dica, inclusive, eu aprendi com o Eduardo, que tem vários vídeos aqui no canal também, vocês já devem conhecer. Mas enfim, então créditos para ele. Mas de qualquer maneira, isso é uma coisa que faz total sentido. Você tá aqui, ó, mexendo no celular e o seu polegar ele já tá bem próximo do botão. Então você já pega e clica. E do outro lado, ele vai ter que dar uma estendidazinha, né? Então, tipo, já fica um pouquinho mais difícil. Quando você puder, utilize esse botão desse outro lado aqui. Qual que é esse lado? Lado direito. E ó, falei das pessoas destras, eu sei que tem as canhotas também, mas estatisticamente a grande maioria das pessoas são destras. Então, você coloca o botão desse lado aqui que você vai conseguir provavelmente mais conversões nesse tipo de atendimento, trocando esse ladinho aí. Eu acredito que provavelmente você colocou desse lado por causa desse efeito. No entanto, vale o teste, né, de você, por exemplo, deixar um período do outro lado ali para ver se você consegue mais atendimentos só por causa dessa mudançazinha. Teste é tudo, gente. E às vezes uma mudança mínima pode fazer toda a diferença dentro da página que você está fazendo. Então, vale o teste de qualquer maneira. E aqui a gente tem um rodapé, bem basiquinho mesmo. Acredito que você colocou as coluninhas certas aqui de Fale Conosco, institucional. Senti falta da política de privacidade. Hoje em dia não dá pra gente vacilar em relação a isso. Precisa aqui ter o avisozinho de cookies, a política de privacidade para estar de acordo com a LGPD. Então já coloca isso no seu site também, porque isso é uma coisa que inclusive as pessoas podem estar atentas para o próprio site. Tipo assim, elas entram no seu site, vê que o seu não está adequado para a LGPD, elas vão pensar, vixe, no meu também não vai estar. Isso é uma coisa indispensável hoje em dia de ter, tá? Então coloca isso aqui bonitinho. Se você estiver trabalhando com CNPJ também, coloca o CNPJ aqui embaixo, para qualquer coisa a pessoa dar uma pesquisada sobre o seu negócio. Ainda mais porque você está se posicionando como agência, então é importante você ter esse tipo de informação aí também. No geral, aqui, links para as redes sociais, achei bem bacana também. Só esses detalhezinhos aqui para ajustar, tá? E no fim, eu acabei falando pra caramba, mas deixa eu só dar uma olhadinha bem rápida com vocês no mobile do site. Nem vou entrar em muitos aspectos de iPad, coisas assim,
só dar umas dicasinhas aqui para mobile mesmo. Ó, que eu falei, ó, o botãozinho desse lado. Ele, estando aqui, ele vai estar mais próximo do polegar. Então, na via das dúvidas, coloca aqui também que é mais jogo, ok? E beleza, a gente tem um menuzinho aqui, mobile também, funcionando responsivo bacana. Um detalhe legal para mobile, que a gente sempre tem que pensar enquanto para desktop, né? A gente tem algumas coisas aqui que facilitam da pessoa não ter que ficar scrollando muito, porque afinal, quanto menos coisas para ela ter que consumir, mais rápido ela consegue aquela informação. A gente tem que sempre tentar ter o essencial, mas sem extrapolar muito para não ter que ter muita informação de encheção de linguiça, né? Afinal, as pessoas querem jogo rápido. Mas para mobile, isso fica mais crítico, porque o espaço de tela é muito menor. Então, qualquer coisa que você coloca aumenta muito o scroll, né? Assim, o tanto que a pessoa precisa rolar a página, e é como se a tela dela tivesse maior, né? Você tivesse que consumir mais informações por causa do tamanico da tela que você está consumindo. Então, assim, essa primeira dobra, ela pegou todo aqui a parte a tela inicial do site sem precisar, porque a gente tem um espação aqui e um espação aqui. Às vezes, se você deixar esse banner um pouquinho menor para mobile, e no Elementor você consegue fazer isso tranquilamente, setando lá a alturinha direitinho para mobile, né? Colocando, por exemplo, um padding menor ou então uma altura menor, só para a opção mobile, seja iPad ou celular. E aí, por exemplo, ó, se você colocar mais ou menos aqui, ó, nessa faixa aqui, e já dá um indicativo no que vem na próxima sessão, já pode melhorar a usabilidade, porque a pessoa já vai ter aqui acesso à primeira informação dela e depois, né, logo embaixo, aquilo que vem em seguida, que é o que vocês fazem. E também, mais uma vez, cuidado com a quebra de linha. Qualquer coisa, vai lá na aba avançado e seta uma largura máxima desse elemento também, para não ter esse tipo de problema, ó. Tem um site bonito, otimizado, seguro em pouco, aí na outra linha só tempo. Ah, Bia, mas isso depende do celular. Se for uma telinha menor, vai quebrar em 2 linhas. Ok, beleza. Mas se você setar uma largura máxima, por exemplo, que já dê ali essa quebra exatamente no ponto que você quer, independente de você estar, por exemplo, vendo isso no iPhone X ou então no celular de largura pequenininha, você vai ter aquela mesma largura ali funcionando tranquilo, ok? Seta isso em porcentagem que vai estar tranquilo e não vai quebrar, independente do dispositivo também. Então, cuidado com essa quebra. Não deixe palavrinhas órfãs em uma linha só. E engorda esse botão. Dá um franguinho pra ele. O bichinho tá tão magrinho, tá tão franzino. Olha só, gente. Dá uma engordadinha pra ele chamar mais atenção. Um botão tão bonitinho. Aqui nos cards eu achei bacana também. Pra mobile eu acho que ele destacou ainda mais. Eu curti pra caramba esses ícones, então já virei fã deles. Cuidado com o espaçamento. Mais uma vez, ó, aqui tá muito curtinho. Esse espaçamento aqui tá maior do que esse. Espaçamentos de harmonia, né? Por exemplo, se você seta ali 40 pixels de espaçamento entre um elemento e outro, e no outro você coloca 20. Tá errado, tem que ter uma harmonia, tá bom, gente? Uma padronização. Isso vai muito do planejamento que você faz para o seu site, tá? Você planeja os espaçamentos, os tamanhos de fonte também, os ícones, as imagens que você vai usar. Tudo isso é importante para a composição do visual do site. Então, quando você planeja isso direitinho e segue do início ao fim, você vai ver, ó, que fica chuchuzinho o site. Só esses detalhezinhos já deixam muito, muito, muito melhor. E para quem é aluno do curso, tem uma parte lá do Workshop Layouts Infinitos que eu falo em detalhes. As pessoas cansam de escutar eu falando em detalhes e detalhes e detalhes sobre todas essas questões de princípios de design. Então, se você é aluno do curso, aproveita e realmente dá uma maratonada nesse conteúdo por lá. E se você ainda não é aluno do nosso treinamento completão aí de criação de sites, justamente para você se tornar um ninja dessa área de web design, não perca mais tempo. Aproveita que está aqui no início do ano, acabou de acabar o carnaval, ou seja, o ano acabou de começar para os brasileiros. Então, aproveita essa época para realmente dar uma maratonada nesse conteúdo, virar nosso aluno e ter acesso a todas as informações necessárias para você realmente ali, ó, terminar esse ano, na verdade, muito mais rápido que isso, gente, porque você consegue fazer essas coisas bem tranquilo e bem rápido. Mas para você realmente esse ano conquistar esse sonho de se tornar um profissional completo na área
de criação de sites mesmo, tá? Lá nesse treinamento é o treinamento que a gente ensina do zero mesmo, do zerão, a você se tornar um profissional completo de criação de sites, ensinando a fazer sites impressionantes de uma forma 10 vezes mais rápida do que a forma tradicional e sem precisar usar nadinha de programação. Então, já clica aí, o link do treinamento deve estar no primeiro link dessa descrição do vídeo aqui, então já aproveita para realmente pegar essa oportunidade aí e fazer esse sonho acontecer durante esse ano, tá? Então, e dá uma maratonada nesse workshop lá, porque eu falo pra caramba dos princípios de design, então se você não sair sabendo desses negócios de design e tudo ali depois desse workshop, olha, difícil, viu? Porque tá completaço. Mas beleza, bora lá, gente. Agora que eu acabei aqui o jabá rapidinho, mas um jabá super útil, viu? Porque esse é o primeiro passo para você realmente alcançar esse objetivo. Mas aqui voltando, espaçamento, né? Aqui tá muito pequenininho, aqui já tá um pouco maior. Tamanho de título também, olha só, o tamanho desse e o tamanho desse. Para mobile parece que ainda fica mais intenso, né? Porque você tá vendo tudo isso praticamente em uma tela inteira. Então fica mais intenso ainda. Aqui, ó, você já conseguiu deixar esse título um pouco maior, ó, nosso portfólio, apesar de que tá redundante aqui. Você colocou nosso portfólio e nosso portfólio. Os outros títulos aqui, né, tem esse divisorzinho, esse aqui não, então deu uma pequena inconsistência aí para mobile também, tá? Cuidado. O desktop ficou bem consistente nesse sentido, mas se você utiliza um elemento visual para um elemento que a pessoa precisa bater o olho e saber o que que é, tenta utilizar isso para os próximos também, tá? Isso é importante. E sem, aqui, acredito que isso aqui provavelmente foi algum errinho, alguma coisa assim, um esquecimento, mas cuidado para não repetir informações desnecessárias também. O portfólio aqui também achei que ficou bem legal, né? De qualquer maneira, a pessoa clicando, ela vai ser direcionada ali para o outro site em uma nova aba. No entanto, também para o mobile, cuidado com o espaçamento. Acho que ficou muito coladinho, principalmente na vertical. Na horizontal tá tranquilo, mas na vertical aqui mesmo, de um para o outro, dá um espaçamento ali que com certeza vai ficar um pouco mais tranquilo de diferenciar o que é um site e o que é outro. Cuidado com as palavras órfãs numa linha só. Esse caso aqui também aconteceu. Se ele quebrar, por exemplo, ó, faça seu site com a gente embaixo, já vai ficar melhor também. Dá uma engordada nesse botão aqui também, porque esse botão é muito importante. Coloca uma melanciazinha nele que vai ficar bacana. Dá uma aumentada nesse título. E aqui também, ó, tá vendo, ó? O título aqui do cardzinho, ele tá maior, do drop-down aqui, né? Do acordeão. Tô tentando lembrar do nome dos elementos aqui. É porque a gente fica com os nomes dos widgets do Elementor na cabeça, então já vem o nome aqui drop-down na cabeça. Mas é acordeão, se eu não me engano, esse aqui. Se você der uma aumentada nesse título aqui, vai dar mais destaque para ele, né? Esse aqui não pode estar maior que esse, inclusive você pode até dar uma diminuída nesse título aqui sem problema também. E, mais uma vez, cuidado com o respiro. Ó, o bichinho tá sufocado aqui embaixo nesse card. Então, dá um respiro quando você trabalha com card entre todas as áreas. Isso vai trazer uma poluição visual muito menor, na verdade, vai tirar a poluição visual e vai ficar mais bacana das pessoas lerem também. Senti falta do rodapé, talvez tenha sido por algum probleminha de cache, alguma coisa assim, mas faltou as informações do rodapé aqui para o mobile também. Então, deixar essas informações que são importantes, mesmo no mobile, mesmo que ela ocupe um pouco mais de espaço, tá? E, no fim, é isso. Aplicar esses mesmos conceitos para o iPad. Lembra, gente, tem muita gente que foca aqui no mobile, faz o responsivo só para o celular, mas quando a gente fala que a gente cria sites, a gente precisa dar uma atenção extra para o iPad também, porque, no fim das contas, as pessoas que usam esse tipo de dispositivo também são filhos de Deus, né, gente? Então, a gente tem que fazer ali o trabalho responsivo por completo. A gente faz para celular, para tablet, para desktop no geral, e hoje em dia a gente também tem que tentar se preocupar com aquelas telas ultra-wide, né, e não sei o que e tal, esses diferentes dispositivos de desktop. Tem tela de todo tipo, né, gente? É HD, é Full HD, é wide, é ultra-wide, é tela de televisão mesmo, sim. E, Bia, como é que eu faço para conseguir focar em todas essas telas? Uma forma bem simples é você simplesmente, por exemplo, determinar uma largura máxima para os seus elementos. Aqui eu vi que você fez isso até de uma forma bem legal. No entanto, a gente consegue melhorar ainda mais. Eu vou acessar uma extensãozinha que eu tenho aqui de Grid Ruler. Isso aqui é ótimo para quem tem aquele sério probleminha de toque, né? E quer realmente dar um alinhamento perfeito nos seus itens. E olha só, a largura máxima dos elementos, né, de uma seção, por exemplo, ou de um container, é basicamente isso aqui, ó. Eu coloquei de um ponto a outro. Essa é a largura máxima dos elementos. O ideal é que o site ele vá seguindo pelo menos
o máximo possível esse grid que você vai setando. Então, aqui, ó, aqui você determinou esse máximo aqui. Aqui a gente já consegue ver um espaçamentozinho, né, faltando, o que tá tudo bem também. Acredito que seja, por exemplo, um paddingzinho, né, entre esse card aqui. Se você quiser deixar isso ainda mais perfeito, você pode dar ali alguma movimentadinha nesse card para poder bater aqui certinho, né, desses lados. Aqui também a gente tem, né, uma falta e aqui uma sobra. Então, assim, vai tentando alinhar ao máximo os elementos dentro dessa mesma largura. E você deixando toda essa largura aqui setada bonitinho, independente de você estar vendo o seu site numa tela desse tamanho, né? Eu não sei nem se pegou no frame, mas desse tamanho aqui ou desse tamanho aqui, ele vai puxar direitinho as informações que você precisa, sem estar tipo um de um lado e outro de outro, né? Os elementos, ou então tudo apertadinho no lugar só. Isso aqui é bem importante e quanto mais você treinar o seu olho para esse tipo de detalhe, porque hoje em dia, né, se você estiver iniciando ali, você pode falar, Bia, pelo amor de Deus, isso aí é só detalhinho do detalhinho, os usuários não vão pegar a reguinha que você está usando aí e botar de um canto a outro e ver no que eu coloquei ou não no meu site, não. E sim, as pessoas não vão fazer isso mesmo, isso aqui é uma análise, eu estou fazendo isso aqui só para vocês se atentarem para esse caso, tá? No entanto, se você se deixa ali desleixar por esse tipo de coisa, pode ser que esses errinhos que agora parecem básicos, depois uma hora pode acabar ficando drástico, dependendo da situação. Já tem sites que, tipo, por exemplo, eu aqui uso uma tela ultra-wide. E tem site que eu entro que, cara, dá vontade de sair na hora, porque tá todo desconfigurado para o meu monitor. Isso justamente porque a pessoa não pensou nesse tipo de informação básica. Então, se você já pegar esse hábito de fazer essas coisas certinhas, não vai ter chance de erro para nenhum outro site que você fizer, sabe? Treine o seu olhar para as coisas certas. Já começa desde o início a pegar o hábito para olhar por esses detalhes aí nas coisas certas, tá? Inclusive, é por isso também que esse pessoal que acompanha essa análise de sites já vai estar muito à frente do mercado, escutando muita dica que eu gostaria de ter escutado na época que eu estava começando, porque isso aqui tudo eu tive que aprender muito na marra, depois de muito estudo e muita experiência também. Eu já errei pra caramba em tudo isso que eu já falei. Então, assim, se eu tivesse alguém da minha época, né, quando eu estava iniciando, me dando essas dicas, com certeza eu iria acatar com todo carinho e iria tentar aplicar o máximo possível na minha vida, no meu dia a dia ali, nos meus projetos, porque eu adoro escutar críticas construtivas naquilo que eu faço. E assim, gente, é assim que a gente cresce, né? No fim das contas, é treinando o nosso olho, é tentando escutar, absorver aquilo que faz sentido pra gente e aplicando na prática naquilo que a gente está fazendo. Bom, gente, no fim das contas, eu tentei ser um pouco mais objetiva, mas eu acabo me empolgando quando eu vou falando desses detalhes e tal, vou lembrando de uma coisa e outra. É por isso que é legal fazer esse negócio aqui ao vivo, porque ao longo do tempo eu também vou conversando com vocês, a gente bate um papo. Eu prefiro muito mais do que quando eu tô simplesmente aqui falando com a câmera. Mas, de qualquer maneira, para você que acompanhou até aqui, meus parabéns. Eu dou realmente os parabéns, principalmente porque esse vídeo vai estar vindo logo após o carnaval, então já entra mesmo ali com todo esse foco, com toda essa energia nesse início de ano para fazer isso acontecer. Eu dou toda a força do mundo para realmente você colocar o seu site no ar, fazer um portfólio incrível e viver desse tipo de coisa que hoje em dia eu falo que eu trabalho 100% com isso. E eu adoro, eu simplesmente amo esse tipo de coisa, né? Amo trabalhar com isso e eu quero que vocês tenham esse mesmo sentimento daí também, tá? E no que a gente puder ajudar aqui, com certeza será todo prazer. Esteja comigo aqui em toda sexta-feira, às 14 horas, nesse quadro aqui de Analisando Sites. Direto a gente pega, por exemplo, sites de inscritos, né? Dos sites que o pessoal manda lá. Sites que estão ali em voga, por exemplo, na internet. Enfim, gente, tem todo tipo de análise aqui. É um bate-papo bem gostoso quando a gente está aqui ao vivo com a galera. Então, assim, já te convido para a próxima sexta-feira estar aqui conosco também. E, mais uma vez, muito obrigado. Já deixa aí seu like também, tá? Para dar uma forcinha pra gente. Deixe seu comentário falando sobre o que você achou, deixando o site pra gente analisar aqui também. Enfim, né? Colocando seu ponto de vista sobre as coisas. Léo, né? O dono desse site que eu tava analisando aqui esse tempo todo. Meus parabéns mais uma vez pelo seu projeto, tá? Pelo seu site portfólio, pelo seu esforço. Eu sei que eu coloquei aqui vários pitaquinhos aqui e ali e tal, um monte de coisa. Mas no fim das contas eu espero que você tome essas dicas com todo carinho também e aplique aquilo que fizer mais sentido para você, ou tudo, ou então pelo menos uma boa parte disso. E com certeza, eu acredito que assim, pegando essas críticas de uma forma construtiva, vão fazer com que você e a galera que estiver assistindo aí, né, eleve o seu design
muito, muito, muito mais seguindo essas dicasinhas que a gente vai dando por aqui, ok? Então, gente, por hoje é isso e até o próximo Analisando. Tchau, tchau!